Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e vamos acompanhar como está o metagame do Brasil, ou mais próximo disso que a gente conseguir, não é mesmo? E bem galera, eu tô fazendo esse vídeo extremamente atrasado, que é falar um pouquinho sobre o Regional de São Paulo, que aconteceu no último fim de semana. Faz uma semana que aconteceu? Faz. Só que não tinha decklists divulgadas, então eu não tinha muito como falar. Não tinham tantas informações, pelo menos eu não tinha visto. Daí eu fui dar uma olhada com o Judeu, né? Porque ele fez a transmissão do Regional no canal dele, lá na Twitch. Regional esse que foi feito na Main Deck, né? A loja Main Deck. E pedi lá pra ele, e aí, cara, tem as decklists e tal do torneio? Aí ele me mandou um link lá do canal da Main Deck, onde ele, né, o Judeu, fez o vídeo reportando o Regional, mostrando as decklists do top 8 que eu vou deixar aqui em cima pra você ver caso você queira. Aí eu olhei lá, abri o DB, fui pegando e fazendo decklist e é por isso que eu tô trazendo agora, tá? Porque só agora eu tive tempo pra fazer isso. Então, serve pra gente ter um mínimo de panorama de como está o metagame do Brasil. Tem um certo estigma em determinados pontos de o metagame do Brasil ser muito bagunçado, tem muito deck rogue, nananana. Será? Será tanto? Enfim, vamos acompanhar então as decklists do top 8 apenas do Regional, né? Que rolou aí em São Paulo no último fim de semana, como sendo o maior regional do Brasil, da história do Yu-Gi-Oh! Brasileiro. Vamos acompanhar então, meus amigos, porque o assunto é esse. Partiu, então vamos lá! Muito bem, então aqui na tela eu vou mostrar pra vocês o mini breakdownzinho, né, que teve do top 8 do regional. Eu não sei se foi só top 8 que teve, acho que foi, mas enfim, foram 237 players com 8 rounds, tá? 8 rodadas de suíço, e regional, pra quem não sabe, é apenas isso, suíço, né? Ele não tem top cut, né, não tem mata-mata. Então você vai jogando, você vai pontuando, no final quem tem mais pontos leva. Então, nesse regional teve 50% de caixeira, porque do top 8, 4 caixeiras estiveram configurando. Pelo que eu vi, dentre eles não tem nenhuma diferenciação de engine, né, como Brave, Ibili, esse tipo de coisa, Scarecrow, ou qualquer coisa do gênero. Não tem nada, Tiara, porra nenhuma. Não teve nada disso. E aí, de resto, foi um de cada deck, né, sendo Splight, Mathmech, Labyrinth e Despia. Esses foram os decks do top 8 do regional. De longe, o Caixeira, o deck mais imponente, pelo menos nesse torneio, né? Não sei com relação ao uso. E aí, mais uma vez, aquela questão de preços de cartas que a gente reclama, novamente, não querendo incitar nada na comunidade, né? Pelo amor de Deus, longe de mim pedir, vamos boicotar alguma coisa? Não sei, isso vai mudar alguma coisa. Mas, de novo, como eu sempre falo, né? Pra Konami, ó, foda-se. Tem um regional, ele é o maior regional que já teve na história do Brasil, tá ligado? Ah, antes era melhor pra comprar carta, foda-se, não tinha tanta gente jogando regional, tá ligado? Ah, o Caixeira é um deck muito caro pra jogar no meta, foda-se, 50% do meta aqui do top 8 é Caixeira, tá ligado? Então, pra que mudar, né? Não que isso seja alguma crítica ou alguma coisa, mas é o que tá acontecendo, só tô relatando que tá aqui, ó. Mas enfim, vamos acompanhar então algumas dessas decklists. Então, eu vou começar com o top 8, tá, clã? Então, como vocês viram ali, foi um de cada deck, além dos Caixeiras, né? Então, 4 Caixeiras, um Despia, um Splight, um Labyrinth e um Mathmech. Esses foram os 4 decks, fora os outros 4 Caixeiras. E aí, no top 8, teve esse herói aqui, né, que é o Guilherme Veríssimo. Ele fez top 8 desse regional jogando com um Splight, o único Splight. Eu não sei quantos decks teve no total, seria um levantamento interessante, caso a loja divulgasse, né? Acho que seria maneiro da gente ver, mas não teve nada disso e já passou uma semana, provavelmente não vai ter nunca, né? Mas enfim. Esse aqui é a decklist dele. Aqui em cima tem o vídeo que eu vou deixar linkado, que ele fez lá no canal... Caralho, alguém se inscreveu agora. Enfim, no canal da D1, né, que é o time dele, o time que o Bot tá participando e tal. Então tem o vídeo dele aqui em cima do profile. Obviamente ele vai explicar, aqui eu só vou passar por cima, né. Então, Splight Standard, né, com 3 Blue, 3 Jet. E aí ele usou 2 Red e 2 Carrot, né, porque como você diminuiu o fôlego lá com o Elfo, é interessante que você tenha versatilidade até pra volta, né, porque... Quando você usa as paradinhas limitadas, o elfo pode ficar revivendo o que você já tem. Em certas circunstâncias, ter cartas no cemitério e cartas que interagem com o cemitério é melhor do que interagir diretamente com o deck. No early, obviamente, é melhor interagir com o deck, mas mid-late game ali, ter do cemitério é bom. E o elfo faz muita falta nesse sentido, porque ele fazia muita coisa diferente.
o Elfo, né? Criando interações, inclusive, e aí saiu o Swap Frog dessa decklist, por exemplo. E aí ele resolveu usar 2 Red e 2 Carrots, né? Side deck, se eu não me engano, ele diz até que tira Red e deixa mais Carrots por causa do uso de Tech Cards no formato, e tem alguns board break que você toma de Splice que é um pouco chato, né? Mas enfim. Daí então um engine relativamente standard, isso aqui não é tão standard, mas enfim, 2 Red e 2 Carrots, e aí você tem os Beaver e os Angler, né? Obviamente. Por causa One Card Play, Sprint, pois é. E aí ele tá usando de Normal Summon no lugar dos Swap Frogs a engine de Dark Beckoning Beast, né? É uma engine que no começo lá do formato, muita gente do Splite, né, do começo de pot, qual engine que a gente vai usar aqui no Splite e tal, porque eu confesso que é extremamente frustrante quando você tem aí no Splite as situações que precisa dar Normal Summon, Splite e Special Splite, tá ligado? É chato. É bom ter um Normal Summon que construa a jogada sozinha por si só, né? Isso é bem maneiro. E quanto mais cartas assim você tem, mais versatilidade você tem pra ter mais tech na mão. Diferente, porque você precisa de menos coisa pra jogar. Isso que tá me dando coceira. Enfim, então os Normal Summons de fato bons que constroem play sozinhos são bem interessantes. Coisa que o Swap Frog lá atrás, se você usasse o Almirage junto com o Ronin, né? Mas como não existe mais e não existe mais sapo, enfim, os decks têm que se moldar. O Dark Beckoning Beast, pra quem não sabe o efeito dele, quando ele é normal invocado, você pode adicionar uma carta, né? Que mencione o Urias, Raviel, babá. E uma spell, né? Deixa eu ver. Pode adicionar ou uma carta que liste especificamente ele. Aí você busca essa aqui, né? Que é a spell contínua. A spell contínua você vai dar ela e quando você ativa você vai buscar outro carinha desse. E aí no campo você dá normal summon de um, de efeito buscou a spell efeito buscou outro dele e ele tem o efeito contínuo que você pode dar normal summon de outro bicho, de outro fiend, né? 0 ataque, 0 defesa. Aí você invoca outro dele por normal summon. Dá 2 normal summon, 2 bichos no campo e aí desencadeia jogadas de Splite e desencadeia você poder fazer esse carinha aqui cedo, né? O Dijin. Porque faltam interações no Splite sólidas, fortes, já que você perdeu o meninão, né, o sapo, o Exceed, que era uma interação fortíssima pro deck. Então é interessante que ele encontrou isso aqui pra tapar buraco, é interessante, bem interessante mesmo. E aí ele ainda descarta uma carta pra invocar um outro dele do cemitério. Então, maneiro, é uma parada interessante. Daí, de engine, ele tá usando ainda esse Soul Scissors aqui, né? Que se um monstro no campo é destruído por batalha ou efeito e mandado pro cemitério, enquanto essa carta tá no teu cemitério, você pode fazer Special Summon dela. Tranquilo. Mas, se esse card é Special invocado do cemitério, você pode escolher um monstro que a gente controla, destrua. Por que isso é interessante? E quando que você invoca isso aqui? Dependendo do ponto, você pode dar Sprint. Dependendo do ponto, você pode dar Gigante, pra guardar mesmo no cemitério, tá ligado? Porque o Splite, ele tem dificuldade de lidar com bichos grandes, sempre teve, é uma coisa que sempre vai acontecer. Então, quando o cara tenta te agressivar e esse cara tá no teu cemitério, é maneiro, tá ligado? Mas tá semelhante ao que o BA usava lá atrás quando existia o Pero, tá ligado? É muito semelhante com o Pero, com o Klee, com a Floodgate e tal. Só que ele mata só monstro, diferente do Pero que, se eu não me engano, mata carta, né? Enfim, então o objetivo, você pode bater cabeça, ele volta do cemitério e mata um bicho do cara, ou então o cara bate teu bicho meio proativamente, ele dá efeito e volta. Tem o seu valor, tá ligado? Só que quando ele vem do cemitério ele é banido quando ele deixa o campo. Mas enfim, é um bicho maneiro nesse spot. E aí ele tá usando também essa engine aqui, ó, do Melfpony, né? Eu não lembro direito o motivo de estar usando isso aqui. Ele, como todos os Melfs, né, na end phase, ele se invoca da mão. E aí quando o cara ativa um efeito, ou então escolhe ele pra um ataque, se eu não me engano, ele dá efeito, eu posso ler a carta, né? Ou se você escolhe esse bicho para o ataque, você pode retornar essa carta para tua mão e você pode adicionar um nível 2 ou menor bicho monstro do teu cemitério para tua mão. Nível 2 bicho do cemitério para tua mão. Eu não tô entendendo o porquê que seria bom. É o follow-up? Eu acho que ele explica no vídeo dele, mas sinceramente eu vou ficar te devendo o motivo disso aí, viu? Vou ficar te devendo real o motivo dele estar usando isso aqui desse jeito. Ele vem do deck com o gigante aqui também? Parece, né? Enfim. É isso. Essa é a decklist dele. De resto, starter e um monte de hand trap. O Double Cross, ele tá usando ao invés do Smasher de main deck, né? É de fato uma interação bem mais impactante, coisa que você talvez não precisasse tanto se tivesse o sapo, mas como o sapo é uma interação impactante perdida, o Double Cross te ajuda. E aí, um monte de hand trap, né? 15 hand trap de main deck, com pack de Veiler, Ashe, Imperma, Standard, Nibiru e o Morne, é o que ele tá usando com mais hand trap side deck, como 2 bichos e os Contact C. Certo? No side deck ainda você tem aqui o Change of Heart, o Mind Control, Rapsfera, Twin, pra poder, porque é esperado Labyrinth, e também o uso de barreira, além de você ter a Playhouse, que é uma carta que você pode usar com esse Melf aqui, né? Que ele detacha o material, busca ela, e o efeito dela, como eu já tinha feito no vídeo Splite jogando em volta do Board Break há um tempo atrás, você detacha qualquer número de materiais de Exceed bicho que você controla e escolha o mesmo número de cartas que você controla, retorne isso pra mão. É uma carta interessante, né? Você pode dar na batalha e tal. E uma parada também é que o Spring com esse cara aqui vira interação também, né? Porque você passa com ele
Depende, na verdade, né? Depende se o Sprint que vai dar efeito ou se é essa carta que vai dar efeito. Mas você busca ela com Exceed. Enfim, então essa é a decklist do nosso herói, o extra deck dele com 2 Sprint e 2 Zeus, por motivos óbvios, que é o Kashira, o Unicórnio e o 89, né? De resto, relativamente standard o deck do nosso herói aqui, pelo menos no extra deck, né? Então, essa é a decklist do menino que ficou em 8º lugar, e você pode acompanhar o profile no canal dele pra ver, inclusive, o motivo dessa merda aqui, porque, sinceramente, eu vi, até achei interessante, mas eu não lembro. Então foda-se. Vamos para a próxima decklist que eu vou ter que trocar aqui, que é de um Mathmech. Esse Mathmech aqui é o nosso herói... É o Mathmech? Tá, o Mathmech é do Matheus Moreno. Top 8 eu vou ignorar a questão de colocação, foda-se, não tem diferença se você ficou em 5º, 7º, 8º, não, é top 8. Então, o Matheus Moreno jogando The Mathmech. O Mathmech é um deck interessante porque sem os Tiara no formato, Bichos caem em desuso, como eu já fiz no meu vídeo falando da morte de Bichos no formato, e de fato caiu drasticamente. E como isso acontece, o Mathmech passa a ser um deck. Tá? Passa a ser uma opção de deck. E como no Brasil o Mathmech foi um deck bem popular desde quando ele lançou, e você já tem o Mathmech provavelmente, então usa aí. Dá pra usar tranquilamente, o deck cabe muita hand trap, tem engine de jogada curta. Tem problemas, óbvio, que eu acho que é uma call bem interessante usar decks que fogem de barreira no formato e das principais techs que são usadas. Quanto mais você foge das techs, melhor colocado você tá. Mesmo os decks que tomam essas cartas sendo visados, mas foda-se, né? Eles são muito melhores. Mas é interessante encontrar esse tipo de deck. O de barreira é problemáticozinho, né? Dependendo do ponto. Na verdade, nem tanto, foda-se. Mas, enfim, o principal fator é Bestial, tá? A falta de Bestial no formato. Porque você tomar um Magna era desastroso, porque você tomava na jogada via Sigma, e se tivesse push, o Magna buscava outro Nine Phase pra poder dar no teu Diameta e não virava Laplace com negação, e aí a tua jogaria pro caralho, você ficava dependendo totalmente de Tech Card, e depender totalmente de Tech Card já é um pouco estranho. De Hand Trap ele tá usando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 15 também, né, igual o deck de Splight, então semelhante aí no uso de deck build, e aí de resto é full consistência, né, com os Circular, os Diameter, 3 deles inclusive, porque ele usa Desires também, e aí os Extenderzinho, que não importa muito qual então o Desires não vai fazer falta, 2 do Sigma, e os Parallel Exceed ainda por cima. Unido ao Silent Mine e o Small World, além dos Garnetzinho, né, que é o Equation e o Super Fatório. Essa é a decklist do nosso herói de main deck, o deck de Hand Trap, Standard, Mathmech, tá aí. Sem bicho, tem chance no formato. Ele usou bicho do side deck também, porque esperava-se Despers, e isso aqui é bom contra Despers e contra alguns potenciais rogues, como por exemplo o próprio Mathmech. O Small World está aqui, além da Eccentric, que são cartas para Small World, né? Que é uma carta que ele usa no deck. Algumas pessoas usam esse Eccentric de main deck, mas enfim, ele tá usando no side deck. Por quê? Bom, você pode transformar Eccentric em duas coisas, né? Principalmente em mãos que você tem um circular. Mas o Small World transforma a Eccentric porque várias pontes podem ser feitas aqui, né? Tem bicho de luz, enfim. Então, várias pontes podem ser feitas para você buscar ou Kaiju com Small World, ou buscar o Eccentric com o Small World. E aí o Eccentric pode, na escala, ser interação para matar Spell Traps, ou no campo pode ser interação para matar um bicho e depois você jogar a partir daí, né? O Contact Z, eu confesso que eu não acho uma carta tão boa, tá? Mas enfim, parece que foi relativamente popular, inclusive em alguns main decks nesse torneio. Eu não gosto desse Contact Z, mas enfim, ele tem aplicações boas. Quanto o Kashira parece ser ilusório, porque os Kashiras com bichos separados ainda é um deck bom, mas pelo menos você não toma FTK da vida, beleza. O Desper dá pra se adaptar tranquilamente, inclusive no decklist. Inclusive você deveria fazer isso se você usa Desper. Usar a fusão de Springer, que eu não lembro o nome dela, mas enfim, já é um out. Então eu acho um pouco estranha essa carta. Contra Labyrinth tem uma questão ali, né? Porque os Labyrinth grandes não conseguem entrar, inclusive com as traps, se o Contact estiver no campo. Então é até ok, mas tem outras cartas pra ser usado no lugar do Contact contra Labyrinth, né? Enfim, não tenho certeza. Change of Heart, Rap's Feather e o Colic, dá pra ver que ele não respeitou os decks de back row, né? Dá pra ver nitidamente aqui. Deck de back row não está respeitado. Uma caralhada de hand trap de main deck, mais hand trap de side deck. E aí, cartas de 1 para 1 aqui e de barrier. Então, ele ignorou solenemente o deck de traps, como o Labyrinth, por exemplo, que é um deck que também é caro e talvez não seja tão popular no Brasil. Então, ele foi no sapato com a engine dele mesmo, Izace. Enfim, esse é o deck do nosso herói, Matheus Moreno, também top 8. A gente vai entrar agora em alguns Kashiras, né? Esse aqui é o primeiro Kashira que a gente vai ver. É o Kashira que ficou em top 8 do... Agora que eu tô um pouco confuso, porque tem dois caras que fez top 8 no Kashira. Porra, aí é foda, eu não lembro. Um deles foi o Lucas Aquino. O Lucas Aquino é o deck desse cara aqui, inclusive, né? Então, esse aqui é o deck do Lucas Aquino, que também fez top 8 no torneio. Kashira com os 3 Fenrir, 3 Unicórnio, 2 Rising Heart e o Scary Claw e o Ogre, né? Esse Ogre com esse Preparations é ok, principalmente em metas que você espera
Labyrinth, muitos Labyrinth e Mirror-Match, tá? Então Mirror-Match e Labyrinth, essa carta é justificável. Contra Despia não, porque contra Despia existe o Early e é isso. São decks bem explosivos e quando você prejudica o outro, você prejudica forte e os bichos são grandes e o jogo acaba rápido. Mas esse grind é válido em algumas matchups. Principalmente se no metacall você tem muitos aí Labyrinth e Kashiras mesmo, né? Então assim, como você pode ver até aqui, metagame hard, né? O metagame do Brasil hardcore mesmo. Enfim, full a engine, né? Com todas as spells, Paraíso, Terra, Papias e o Birth. E aí o Prosperity para aumentar a consistência. Além do Ogre e o Preparations, o maluco usou um total de 15 hand traps também no main deck. Kashira de 15 hand traps, semelhante ao que o Paulo usou, só que ele usa ainda o Preparations, isso aqui, né? Que é um deck de gadget, né? De você baixar esses bichinhos aqui e jogar o mais curto possível, né? Porque quanto mais isso aqui, menos combo você mais curto você joga e mais espaço para tech como hand trap você usa, o que é bom, né? Principalmente com o aumento de decks FTK, como o próprio Kashira e o Despia, como sendo decks FTK mesmo, né? FTK, né? Como não é FTK mesmo, mas enfim, FTK entre aspas. Então é interessante. Essa carta, de novo, eu acho um lixo, dependendo do formato, principalmente no primeiro Ice que teve, era justificável. Mas aqui nesse outro do meta eu acho bem estranho, ainda mais de main deck. Mas enfim, o Lucas Aquino usou, né? O Veiler não está sendo usado e está sendo usado a Morne, dois motivos. Tempo e também Barone, né? O Barone é uma carta que é bem boa nesse deck e você poder baixar uma hand trap para poder fazer um Kashira, seja porque você precisa fazer isso para depois sair jogando e ter uma mesa mais forte com isso, ou porque, principalmente em situações adversas, você pode fazer isso também e ter alguma coisa. Quem sabe um Kashira sobrando e um Barone. Já é melhor do que ficar vendido com cartas como Lance da Vida ou algo do tipo. Deixar os bichos soltos é sólido, mas enfim, às vezes a hand trap te impede de não deixar os bichos soltos. Então eu acho extremamente válido usar essa carta ao invés de Veiler nesse deck, tá? A menos que você tenha espaço para usar ambas, o que eu acho que até tinha aqui, né? Mas enfim. Decklist relativamente standard, tirando isso aqui, né? Porque dependendo do caso dá pra usar. Side deck do nosso herói com Shifter, Belly, Despia e Labyrinth também, né? O Rapus Feather e o Life Storm, respeito mínimo aqui contra Back Row. O Icon é uma carta bem interessante, provavelmente deve ter entrado muitas vezes no lugar desse Contact aqui. E o de Barrier, porque também é standard no formato e come o cu de Despia e outros decks, né? Splite é bom contra Splite também. De extra deck, o nosso herói aqui usou 3 do Arise Heart, porque ele quer mostrar que ele tem dinheiro. Além disso, ele usou o Shangri-La 89, 2 do Big Eye, porque ele jogou seu melhor Exceed do extra deck pra perder, pra correr menos risco de perder na Mirror-Match, né? Pro cara não tirar, então o Big Eye, inclusive, ele é realmente muito importante na Mirror-Match. Dracossack não usou o Dark Armored Dragon, pois é, ele usou ainda 2 dos Zeus, obviamente. Garura e o Infinite Track, porque ficam embaixo do Arise Heart, justo. Barone e também o Full Hire, que é um link genérico para poder deslocar algumas coisas e matar cartas também. Esse é o deck do nosso herói, Lucas Aquino, top 8, mais top 8 aqui na nossa fuça, que é o deck desse herói aqui. Eu peguei o deck certo? Não, é o deck Labyrinth Kashira 2. Esse deck aqui, né? Esse deck aqui é do meninão Fábio Fornos, um cidadão quente de fato, e ele usou aqui um deck também com 2 Rise Heart. Okay? Ele não foi pra tantas hand traps assim, né? Ele fez um mix aqui. Eu não gosto muito, mas enfim, tem um mix feito aqui, né? Então, Ash Nibiru Imperma foi uma hand traps que ele jogou mais versáteis e eficientes no formato. E inclusive ele não pesou a mão no Nibiru pra meta com o Labyrinth e afins, né? E aí, de resto, a engine dele tá relativamente full, porque tem o Birth. Eu já falei um monte de vezes, ainda mais em 43 cartas. Eu acho o Birth uma carta primordial no deck de Kashira, tá? Primordial. Ah, mas Brica é um dos argumentos que eu mais odeio ouvir nesse tipo de carta, onde Brica e é buscável. Então eu posso usar menos, mas o Birth é tão importante e tão boa em várias matches, inclusive contra a Despia e na Mirror de Kashira, porque banir as 3 cartas cemitério do cara face down é ótimo, come Birth do oponente, inclusive. Eu acho o Birth chave no deck de Kashira, chave. Ainda mais quando não se usa Preparation e Ogre, por exemplo, que é o caso dessa decklist. Mas enfim, ele usou 2 do Scarecrow e uma da Tiara, tá? Então mais versatilidade em nomes de Kashira. Prosperity, e aí ele usou essas cartas de main deck, né? Que é o Eclipse, beleza? Os TTT Fake para um TTT True, College, e o Forbidden Lance para um Rapus Feather. Essas foram as escolhas de tech do nosso herói. Bastante techs, inclusive, né? Os TTT aqui ajudam a pegar algumas coisas de side deck também, como isso e isso.
né? Dark Roll pra monstros, Life Storm pra ambos, mas o respeito pra Back Roll tá aqui, e o TTT Fake ajuda a conectar isso. O TTT True ajuda a olhar a mão do cara, comprar cartas, enfim. Essas foram as escolhas de tech, e o Forbidden Lance inclusive o Rapsfeder de main deck já aqui, né? O respeito pra Back Roll existe. E o Forbidden Lance pra esse tipo de carta no Arise Rush, pra matches que ele é meio FTK, né? Side deck, Shifter Draw. O Draw eu acho que é uma carta muito boa nesse formato, mas que eu vejo pouca, tá? Mas claro que depende, o Draw é extremamente sazonal. Eu achei ele muito bom, inclusive, nessa match, né? Enfim. E aí os de barra e o A-Pointer. O extra deck do nosso herói também. Eu acho que eu nem mudei o extra deck dele, tá? Acho que o extra deck dele tá diferente disso aqui, com certeza, porque aqui tá igual ao do Aquino. E com certeza não é assim que tá o deck dele. Mas, enfim, não lembro de ter alguma coisa realmente impactante. A gente entra no top 8 agora. E nesse top 8 vamos falar primeiro do Labyrinth. O Labyrinth foi o quarto colocado, né? Que foi o Michel Veríssimo, o grande mix, rei do Brega. Ele jogou com esse Labyrinth aqui, né? Então ele usou 3 Lady, uma Lovely e uma só da Ariana, tá? Obviamente deve ter explicações do mix, particularmente ele deve ter que... foi pra aumentar a quantidade de techs, de versatilidade nas traps, mas particularmente eu acho a Ariana tão maneira no deck, cara, que o one-offzinho dela, tudo bem, você usa os Prosperity, Duality e tal, mas ela é boa inclusive com Duality, né? Mas, sei lá, eu acho a Ariana uma carta 2-off, pelo menos pra 3. Mas é o mix, né, cara? O mix é simplesmente um dos deuses do Yu-Gi-Oh! No Brasil. Então, beleza, como chega na Ariana? Compra ela, escava ela ou invoca ela com as trapzinhas, né? Então, sei lá, eu gosto muito dela. Aí ele usou as bolas do Ra, ele usou a bola do Ra, não o Lava Golem, tá? Inclusive, nesses moldes de deck é que tem aquele giro do Kaiju, né? Inclusive no Kashira, o deck do Lucas Aquino, por exemplo, parece ser um deck nessa vibe, com muitas hand traps, porque quando as hand traps são como o amigão aqui usou, né? Esse cara aqui usou, por exemplo. Não, esse não. Foi esse? Não, esse cara que usou, por exemplo, ó. Dá pra ver que é mais agressivo, né? Então você quer ir mais pra dentro. E aí tende a ser mais combo. O teu combo tende a ser uma coisa mais real. Porque indo segundo, por exemplo, indo primeiro, na verdade, se o cara não deu hand trap, isso não tem valor. Se deu hand trap, você pode buscar algum push. O Eclipse é uma carta que já é second, por exemplo. Setar, ela é uma potencial defesa, mas ela defender é sempre ruim. Então, nesse tipo de deck, sempre me passa pela cabeça que a parada é mais agressiva. Diferente do deck do Aquino, por exemplo, que é um deck que parece combar mais soft. E combar soft é seguro por causa de hand traps por trás, né? E aí acaba comendo muito side deck standard, como é o caso da bola do Ra. E deixar a bola do Ra morta, Lava Golem, Evelyn, esse tipo de carta é incrível, muito bom. E eu acho interessante. Aí ele usou de main deck, beleza? Os Sky Prison, um campo, as cartinhas aqui, né? Os pots. E aí um monte de trap, inclusive não tem Floodgate contínua, pelo menos, né? Porque tem um de barre. Mas Floodgate contínua, o nosso herói não usou nenhuma Floodgate contínua, tá? Então, se tem alguma coisa pra deixar nota, tá aí. As Welcome, né? 3 de cara, obviamente. Os Punishment, 3 de cara também. Ele usou 2 da Compulsory, 2 da Terrors, 2 Evelyn só de main deck, mas o terceiro tá no side. 2 Judge apenas e 2 Trap Trick, com destaque para essa carta aqui que eu não tinha visto ainda, né? Que é a Destruct Daruma Karma Cannon. O efeito é o seguinte: mude quantos monstros no campo forem possíveis para face down, defense position, e se qualquer jogador controla um face up monstro, ele deve mandar todos os face up monstros que ele controla para o cemitério. Mude quantos monstros no campo forem possíveis para face down, defense position. E se em qualquer jogador controlar face up monstros, ele deve mandar todos os face-up monstros que ele controla pro cemitério. Ah, entendi. Essa carta é interessante, né? É como se fosse um book. Eu não tinha visto essa carta até agora. Era um TCG exclusivo. É como se fosse um Eclipse, né? Só que é um Eclipse que pega links, inclusive. Porque o link não pode ser mudado pra defesa. Então, ele tem que mandar... mande todos os face-up monstros que ele controla pro cemitério. Então, ele tem que bucar todos. E se ele não bucar algum, porque é link, por exemplo, ele tem que mandar pro cemitério. Interessante essa carta, e esse é o deck do mix, né? De side deck, ele usou os Ashes e os Gamas, né? São as handtraps que ele escolheu usar aqui, porque combinam com o deck e tal. E o Ash é o mais versátil, pega Mirror, pega Desper, o Gama ajuda aí em vários cenários, é uma handtrap genérica, e Neg Destroy, que é ótimo, e pega também negações pra isso aqui, né? Terceira bola de raid side deck. Vírus, esse vírus é nojento na Mirror Match, puta que pariu como é uma bosta quando tem isso aqui na Mirror Match, mas você ganha. Fazer o quê? É bem bom contra a Desper também. Então é uma carta altamente válida, buscável, Trap Trick, Lady, enfim, seta de volta com Lovely, então é escroto. Terceiro Judge tá aqui, Evelyn e a Magic Deflector. Então ele não usa Floodgate? Não usa, mas tem de barra, tem Deflector e tem o Vírus. O Deflector é bem interessante contra a Kashira, né? Pra quem não sabe, ele dá um Trap Stun pra equipes, pra spell de equipe, Field, Contínua e Kick Play.
no campo. Então ela nega tudo ali. Então essa carta é interessante. Nega o campo, nega o birth, nega um monte de coisa que o caixeira possa usar. E aí, pelo resto do turno, ele não pode ativar aquele tipo de carta. É interessante. Come algumas cartas, né? Várias cartas do caixeira. Maneiro, esse é o deck do nosso herói. O extra deck dele é mais cartas de pote e de punishment mesmo, né? Então, é isso. É o standard. Enfim, a gente afunila um pouquinho mais. Chega nesse terceiro lugar do caixeira. O maluco que ficou em terceiro lugar é o João Pedro Lira. Terceiro lugar de caixeira pra ele. Usando a engine o mais completa possível. Porque ele não tá usando, deixa eu ver, ele não tá usando 15 hand traps. Mas ele deu um mix aqui também, né? Ele tá usando 12 hand traps com Morne, porque ele usa Barone também, diga-se de passagem. Porque ele usou Lava Golem, ao invés de usar 15 hand traps, ele só usou 12 e usou os 3 Lava Golem. Beleza? E aí ele cortou a engine de Ogre, por exemplo, não usa Ogre Preparations, coisa que o Lucas aqui não usou, por exemplo, e ele agressivou um pouco mais aqui, né? Só que ele usou os Rise Heart. Tem decklist que abandona os Rise Heart usando 2, tem algumas outras que usam 3 e ainda usa Rota. Eu tô um pouco misturado ainda com a importância que é dada pra esse Rise Heart. Eu acho que 3 é um número bom, 3 com Rota talvez seja exagero, 2 também eu acho que é zoado. Talvez não seja zoado, né? Mas ele é bom. Mas, sei lá, é bom ter ele na mão já, tá ligado? Sabe? É uma carta muito, muito boa. Ele conecta um monte de mão onde você já tem Birth, por exemplo, ou que você buscou o Birth, por exemplo, sei lá. Ele é muito interessante e acho que usar só 2 eu acho ruim. 3 eu acho bom, 3 e Rota eu acho exagero. Mas enfim, e aí ele usou um de cada, né? A Tiara e o Scarecrow. O Scarecrow, inclusive, é um bicho muito bom mesmo. E de resto é standard. Dá pra dizer que esse é um deck relativamente standard de caixeira, né? E que parece combar soft também, né? Enfim, o extra deck dele tem uma carta que vale nota, que é esse aqui, o Fog King. Pra quem não sabe, o efeito dele é o seguinte: você pode tributar um monstro, ou não tributar nenhum monstro, pra fazer uma moção desse bicho. O ataque dele se torna metade, mas foda-se. Só que nenhum jogador pode tributar cartas. Simplesmente, nenhum jogador pode tributar cartas. O BA usava isso aqui na época do Monarca. É a última vez que eu lembro de ter visto esse bicho. Por que ele é interessante? Se você não lembra, essa carta é bem popular no metagame. E ele entra no campo por tributar 2 monstros que o oponente controla. A Esfera de Ra faz a mesma coisa, né? O Nibiru, ele faz o quê? Tributa também. Então isso aqui joga contra vários side deck de monstros contra o caixeira. E de side deck, principalmente se você viu alguma dessas cartas, ou se você sabe que o cara usa, porque você vai saber as cartas que os caras usam nos decks no decorrer do torneio, é uma carta bem inteligente. Eu achei bem interessante esse Fog King ser usado nesse deck desse herói aqui, viu? Bem maneiro mesmo. Ele tem várias aplicações nesse deck. Além de ser um nível 7, no ruim ele é um nível 7 pra ser alguma coisa, mas pra deixar ele solto no campo, tipo Tajin Beetle, Lava Golem e Esfera de Hack é muito side que a galera usa, tá? Então, bem interessante esse bicho. Shifter, Eclipse, de Barre e Evelyn, o resto é standard. O extra deck do nosso herói também é relativamente standard também, né? Não tô conseguindo ver nenhuma coisa que vale a nota, a não ser que ele usa essa carta, que particularmente eu gosto muito dela, acho que tem que usar. Por fim, a gente vai chegar agora no final. O segundo lugar foi de um Despia. Esse aqui é o Despia do nosso herói, que ficou em segundo lugar, do João Douglas, com 43 cartas no main deck dele. Ele usou uma engine grande de bicho aqui, tá? Bem maneiro. O Saroni, como eu já disse várias vezes, o Saroni e o Lubellion é psicombo nesse deck. Então já tem muitos decks que usam só Lubellion e Saroni, né? Usa só um de cada. Mas aqui ele considera o Saroni tão importante. Inclusive, o Saroni é uma das cartas que te ajudam a dibrar a ausência de Branded Fusion, né? Porque você ter Albion, por exemplo, o Albion também te ajuda, né? O Albion é bem importante, mas Albion e Saroni são muito bons porque você consegue... A Cartésia é deusa também nesse sentido, porque se você tem um deles e a Cartésia, por exemplo, combinação de 2 deles. Combinação de 2 deles já é bom. Porque aí você busca alguma carta, então você busca Branded Fusion quando você não tem acesso a ela. Porque o Saroni joga Branded do deck do cemitério, o Albion também, e a Cartésia faz o Dusk Dragon, né? Como é o nome dele? Esse carinha aqui, ó, o Grandal, e vira alguma Branded no extra deck, porque vira o Albion no cemitério, né, também. E aí o Albion joga alguma Branded e você joga o Retribution. Então uma você joga o Retribution e a outra você joga a carta que você quer buscar. Então é bem interessante, além de ser bicho, e pega Despia, provavelmente estava esperando bastante. Alguns decks rogues, como o Mathmag, por exemplo, podia estar esperando alguma coisa nesse sentido, e nesse spot faz sentido, cartas que não atrapalham o jogo do Despia, tá ligado? Então, mesmo sendo techs ruins, ruins não, né? Mesmo sendo tech não usada como interação no turno do cara, ele ainda é válido, eu acho válido ainda, né? No Despia. Eu acho bem interessante.
talvez não usasse tantos, mas eu acho interessante, pelo menos. Né? Então tá aí, o nosso herói usou esse Despers. De resto, é bem minimalista mesmo, né? Ele usou Alube, Albite, um Trajery, um Libitum e não usou Branded Head. Eu não sei se tá certo isso, mas que porra é essa? Como é que não usa Branded Head e usa Libitum? Eu não entendi o motivo. Talvez a decklist esteja errada, não sei. Mas enfim, o Albion tá aqui, a Cartese também e a Kit também, né? Então um monte de diversidadezinha de cartas ali. O Nibiru foi a única handtrap que ele quis usar no main deck dele, porque ele é um Desper, ele é ignorante, ele é parrudo. Branded Fusion, Lost, Open, Rebranded, a Branded White, porque é pedaço de combo, 2 do Mercúrio, Mercurião finalmente tendo relevância no Desper, né? Foolish Sarcófago, Sarcófagos consistência, né? Aqui, você banha essa merda e pega o Alube, mas fora isso ele parece ser bem merda, né? Mas tudo bem. College, 3 Super Poly e 3 da Fusion Deployment, que é consistência também aqui na Cartesia, né? Então, cartas Going Second, nosso herói já tem do main deck dele, isso, e dependendo da matchup, você tem essas quantidades de traps aqui. Geralmente não são, mas enfim. Por fim, você tem aqui a Banishment, o Brand Beast e a Retribution. Esse é o melhor que o nosso herói. Side deck, dá pra ver que o deck dele é bem agro, né? Até porque o Desper é um deck que tem que ser bem agro mesmo. Não dá pra fazer um Desper 15 hand trás, por exemplo. Vai ficar uma merda, é melhor jogar de outra coisa. E então, é pra ser agro mesmo. E pra ser agro, o maluco tá usando os Lancers, Kashira, na veia. Tá usando também os Ashes, porque são versáteis contra rogues no geral, mas bons no meta, principalmente contra esse deck. Usável contra Kashira, não sei se vale a pena usar, tirar alguma carta pra botar ela, por exemplo, contra Kashira, parece que não. Mas pega também o Labyrinth, né? Então, é isso. O nosso herói não respeitou os decks de Floodgate só aqui no Rapus Feather, mas ele tá usando TTT Fake pelo menos. Né? TTT Fake busca isso aqui, além de várias outras cartas como Branded Fusion e de Barrier, além do Virus e também do Evelyn, né? O Evelyn ele usou menos aqui, que é estranho. Mas tudo bem. Só 2 Evelyn. Ele quer quebrar a mesa, mas não quer tanto assim. E o Vírus tá aqui de one-off, porque você, além do de Barrier, porque você seta com um TTT Fake. Diga-se de passagem, né? Essa decklist do nosso herói sai de extra deck dele. 2 Mirror Jade, pra 2 Albion, pra Lobelion, pra Lindworm, pra Dusk Dragon, pra Masquerade, Dragostapilha, aí os alvos do Dusk Dragon, né, o Quirates e também o Proscanio, e fazer alguma fusão hipotética. Isso aqui porque busca o Mercúrio na interface, é muito bom. Mudragon e Garuda pra Super Poly, apesar de tomar o bagulho do Kashira, ele tá usando 2 porque eu acho que dá pra dar os 2 contra o Kashira, né? Não tenho certeza, mas enfim. Mas por fim, ele usou esse cara aqui, né, que é o Sprint the Iron Dash Dragon. Ele é o bicho que você usa e come o Contact do cara, simplesmente. Contact passa a ser um lixo completo por causa dessa carta aqui, se for usada, né? Porque tudo bem que você impede algumas coisas de acontecer, né? Mas o cara usa o Contact como material e faz isso, cara. Ele pede um Albais e um Effect Monster Special invocado nesse turno. Então você joga o Albais do deck com a Branded Fusion e usa o Contact do campo. E aí, simplesmente, o Contact te forçou a fazer uma parada a mais, né? Digamos assim, um bicho a mais. Mas nada que foda o turno, porque o Contact é uma carta pra fuder o turno, né? Então, enfim. Ou pra atrasar muito, eu não sei se isso atrasa muito, mas enfim. Por fim, a gente tem a última decklist do nosso herói aqui, eu falei muito fim nessa frase. A gente tem o João Cornac, que foi o grande campeão do torneio. Dá pra ver aqui que o nosso herói é diferenciado. Na verdade, ele é um pouco gente como a gente, porque ele não tinha 3 campos, então ele usou 2. Justíssimo. E em 40 cartas ele usou essa abordagem com a engine full do Kashira, inclusive usando Rota, que eu disse que não gosta, mas o cara que ganhou o regional com 207 pessoas gosta, e obviamente ele é quem tem razão nesse cenário. Uma tiara para 2 do Scary Claw e um Ogre. Ele foi agro no uso de Kashira aqui, né? A única gente que ele usou foi o Ash e o Imperma. 3 Birth, graças a Deus. Prosperities, Preparations, Big Bang. E aí ele usou, além disso, o Book of Moon com o Forbidden Lance. Esse aqui é um deck que é mais próximo do que a gente imaginava que o Kashira seria pré-lançamento, né? Que é aquele Kashira que parece até um pouco mais frágil que demais decks, só que aí ele usou o Lance pra poder dar uma diminuição de fragilidade, né? Mas esse foi o deck do nosso herói, com Lance, Book of Moon, de main deck ele não usou o Eclipse. Eu odeio o Book of Eclipse, diga-se de passagem. Então, beleza, já tô gostando mais porque ele usou o Book of Moon. Apesar do Eclipse ser necessário em algumas matchups, mas pra esse deck parece não ser tanta, porque o Book of Eclipse é bom porque pega o Kashira. Enfim, e contra o Kashira não é exatamente um problema a meu match, né? Você lida com o que ele faz. Essa decklist do grande campeão, side deck, o maluco tem um Shifter, 2 do Lava Golem apenas. Além disso, Ciclone, Icon, de Barrier e Evelyn. Decklist dele, apesar de ser a decklist do campeão, eu acho que eu não tenho tanto a acrescentar, né? Tipo, os Kashira mudam muito. Eu não acho que isso é espaço de criação de deck build, porque no fim das contas o que o deck faz é sempre a mesma coisa, mas
a deck build tá, a diferenciação das decklists estão nas techs, sempre, né? E como cabe tech, cada um vai escolher uma abordagem diferente. O nosso herói escolheu uma abordagem de se proteger de cartas Going Second como essa Eclipse e Affinity, e além de ter o book e só ter 6 hand traps, o que é justo. Além de ter usado o Ogre e o Preparations aqui, né? Side deste deck do nosso herói não tem muita coisa diferente também, né? Ele usou, o diferente tem aqui que ele usou 2 Linguribo, né? Para eventuais Ibilis. Ele se preocupou muito com o Ibili e no caso de ser um Caixeira com Ibili, ele ainda ia olhar e tirar o Linguribo do teu deck. Então é realmente chato pra caralho. Mas tá aí, esses são os decks do maior regional do Brasil. E como vocês podem ver, o metagame do Brasil tá bem alinhado com o metagame do mundo. E é basicamente isso. 35 minutos falando merda. Valeu, falou meus amigos e até mais.